Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre os resultados das empresas para o segundo trimestre de 2024. Hoje é dia 1º de agosto de 2024 e no dia de ontem, dia 31 de julho, a ISA-CTEP, TRPL3, TRPL4, fez a divulgação desses resultados e no dia de hoje, às 11 da manhã, fez a sua teleconferência para apresentar esses resultados. Agora são aproximadamente 4h10 da tarde e quinta-feira sempre é um dia mais complicado, nós temos compromissos desde as 6h30 da manhã, portanto a gente vai postergando e só conseguimos fazer a gravação nesse horário. Mas a notícia que circulou relevante desde ontem para hoje foi com relação ao lucro regulatório da ISA-CTEP, que no comparativo anual, ou seja, pegou o segundo trimestre de 2024 e comparou com o segundo trimestre de 2023, houve um aumento de 62,9%. Nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de acuracidade sobre o que de fato aconteceu. Eu vou começar, como sempre, pela apresentação dos resultados. A nossa ideia é olhar principalmente para o projeto da companhia e depois, em algum momento, verificar se tem casamento o projeto com as análises de cenários que nós fazemos aqui no canal. Então, vou fazer um resumão do que aconteceu. Começando aqui pelo financeiro, veja que se está falando da contabilidade regulatória. Nós, para fins do canal, quando fizermos a tabela com os indicadores fundamentalistas, lá no final nós utilizamos o IFRS, que segue o padrão internacional para apresentação desses resultados. Quando se fala do regulatório, então na realidade se está tomando muito mais um regime de caixa, enquanto que no IFRS se toma um regime de competência, que nos interessa muito porque nos facilita. Por um lado, nós olhamos para a empresa podendo comparar com outras, então fica tudo dentro do mesmo padrão. E o segundo aspecto que eu acho relevante, como nós compramos por longo prazo, o IFRS ele nos mostra o que vai acontecer lá na frente, por isso que a gente chama que ele tem esse regime de competência, ou seja, aquilo que está vendido hoje, mas com pagamento aprazado, é trazido a tempo presente, então a gente consegue enxergar melhor o que vai acontecer mais à frente lá no futuro. Então, essa basicamente é o motivo. Então veja que com relação à receita líquida, a companhia, a ISA-CTEP, chegou aqui no segundo trimestre de 2024 a 1,1 bilhão, cresceu na base comparativa anual 24,7%. O EBITDA cresceu da mesma forma, 29,7%, e o lucro líquido, que é exatamente o que estava no início deste vídeo, 62,9%. A companhia também cresce os seus investimentos em 69,6%. Então é curioso isso tudo, porque aqui a gente já começa a verificar um início de um parâmetro para aquele que é o projeto da ISA-CTEP. E esses projetos eles passam por dois aspectos. O primeiro é com relação a reforços e melhorias. Veja que cresce 22,3%, vai a 106 milhões, que é a base que se está utilizando, enquanto que os novos projetos, um total de 7 projetos, se compararmos trimestre a trimestre, cresceu mais de 100%, quase 101%. E veja que o ano passado, o que foi utilizado nesses projetos foi de 847 milhões e agora, só no primeiro semestre, foi mais do que o ano inteiro de 2023. Desses 7 projetos, o que se busca aqui são 10 bilhões em investimentos, que ainda restam a ser investidos, mais o retorno aqui de 1 bilhão em receita anual permitida, que é justamente o que vai compensar a questão da RBSE, que a partir de 2028, ou na verdade 2029, não vai mais compor as receitas da ISA-CTEP. Olhando para os reforços e melhorias, são 27 projetos. O pipeline desses projetos é de 5 bilhões, investimentos aprovados para os próximos 5 anos, e veja aqui na relação o que se receita anual permitida, coloca a receita anual permitida que vai vir dali. Sobre os investimentos, fica na ordem aqui bastante interessante
de 12% a 17%. Olhando para o resultado operacional, em particular aqui a receita líquida no consolidado, veja, o que eu queria mostrar para você, na verdade, está nesta parte aqui. Eu acho que aqui está a parte mais relevante, porque eu gosto de comparar o semestre com o semestre. Você está vendo essa parte achorada? Ela corresponde à RBSE. Isso é o que vai deixar de existir. Na composição da receita de 2024, veja que nós estamos falando do consolidado aqui. Ó. Tá. Enquanto que lá nós vimos anteriormente 1,1 bi, que foi do segundo trimestre, aqui está juntando os dois, porque nós estamos utilizando a base semestral agora. Então veja que dos 2,2 bilhões de receita líquida, mais da metade é da RBSE, ou seja, no momento que isso aqui deixar de existir e a companhia não fizer nada, por óbvio, nós vamos chegar a um impacto relevante em cima das receitas da Isacetep. Olhando para o EBITDA, veja que a própria companhia anuncia mais um trimestre de crescimento do EBITDA da companhia. Quando isso aqui acontece é porque já se começa a ver não apenas os reajustes que são feitos por conta da receita anual permitida, mas eventuais projetos que começam a melhorar os seus resultados ou até novos que começam a entrar. Na base semestral, veja que aqui em azul nós estamos falando do consolidado. Quando nós pegamos o consolidado, ele salta de 1,4 bi para 1,7. Há um aumento aqui de 362 milhões, um crescimento de 25,4 na base semestral. De outra parte, o lucro líquido, e aqui agora nós estamos na base trimestral, veja que nesse exemplo que é dado, o que fez saltar aqui de 261 milhões para 425 milhões, basicamente foi esse incremento sobre a receita líquida da Isacetep. Com relação ao endividamento, que é um fator que tem preocupado muito o mercado, não a mim não tem preocupado em quase nada, mas você pode ver que a dívida líquida, considerando o fechamento de 2023, então no primeiro semestre, ela cresce 17,9%, e vai de 7,9 bilhões para 9,3. Mas veja que como teve aquela melhoria no EBITDA, que nós vimos agora há pouco, então quando nós tratamos da alavancagem, que está nesta linha em cor de laranja, que eu acho, veja que o aumento é bem pequeno, de 2,39 vezes para 2,46 vezes. Cresceu um pouco, aumentou bastante a dívida, mas o crescimento da alavancagem foi pequeno. Isso porque, como nós vimos agora há pouco, o EBITDA também teve um aumento considerável. Veja que nos próximos anos, de 2024 até 2027, o ano de 2025 será mais pesado para o pagamento dessa dívida, que vai ultrapassar 1 bilhão. E essa dívida está composta da seguinte forma. Aqui no azul nós estamos falando do que está atrelado a CDI, são debêntures atreladas ao CDI. E aqui são debêntures atrelados ao IPCA. O curioso aqui é que no custo médio dessa dívida, que está aqui embaixo, veja que, se nós considerarmos o que está atrelado ao CDI, está em 10,5% ao ano, o custo dessa dívida. Se nós considerarmos o que está atrelado ao IPCA, como nós vimos em outros vídeos aqui no canal, esse aqui é o IPCA mais 6,32%. Então está em torno de 4,2% que nós vimos, mais 6,32% vai quase bater os mesmos 10,5% do que está atrelado ao CDI. Mais importante de tudo é que, tanto por um lado quanto por outro, nós vamos chegar a este parâmetro aqui, 6,32%, que normalmente está ali em acordo com os juros reais da nossa economia. Veja que normalmente vai circundar esse 6%, na média, que é um dos indicativos porque nós utilizamos de buscar para o preço que compramos uma ação, no mínimo 6% de retorno em termos de proventos.
Aqui nós temos os eventos subsequentes. Eu comentei no canal sobre o follow-on, que foi a venda de ações preferenciais da Eletrobras, que veio a pleno a R$ 23,50, e esses valores aí foram colocados à venda para investidores profissionais. Não é o meu caso. Depois tem o projeto Piraquê, que recebeu, eu não mencionei no canal, mas se comentou muito na imprensa, licença prévia, depois licença de instalação e licença de operação. Nós estamos falando aqui de um projeto de 932 quilômetros, com 2 novas subestações. O investimento será na ordem de 3,5 bilhões. Lembra que tem 10 lá que nós vimos a serem feitos. E uma RAP de 326 milhões. Isso considerando o ciclo de 2024 a 2025. Outro aspecto bastante relevante aqui foi com relação a essa revisão tarifária periódica, que é a RTP, do contrato 059. Ele é do leilão de 2012. As operações começaram em 2013 e a partir daí, a cada 5 anos, há uma revisão. Eu vou resumir isso aqui tudo. Se você quiser se aprofundar, eu sugiro que você assista esse vídeo, porque tem detalhes muito técnicos aqui que eu não quero entrar no mérito para não comprometer o tempo que eu tenho para fazer esse vídeo. Então, o que acontece? A cada 5 anos existe uma revisão. É necessário que se faça, principalmente, os chamados reforços e melhorias, que nós vimos agora há pouco. Veja que a ordem aqui é de 1,3 bilhão. Depois aqui a companhia vai dizer que busca uma eficiência, etc. e tal. E lá no final tem um ajuste com relação à receita anual permitida. Veja que aqui deste lado está a receita anual permitida total para a revisão desse contrato específico, que é o 0,59. E ele também está sujeito aqui a receber o que é pago em função da RBSE. RBSE nós já vimos, né? Que é a rede básica do sistema elétrico. Aqui está se referindo ao que se tinha antes e pelo qual não se era remunerado. Então se entrou na justiça, hoje isso aí está sendo avaliado. A justiça concedeu, o governo está pagando através da ANEEL, e a ANEEL está revisando isso aí de forma administrativa. Já tem um voto que é dado, né, que é desfavorável nesse caso. Seria o contrário, né? A ISA-CETEP teria que pagar ao governo, devolver. Mas o que importa aqui está neste azul aqui. Ó. Veja que é a receita anual permitida, do 0,59, quando exclui a RBSE. Então, com o que é feito, passa de 1,3 bi para 1,6. E aqui nós estamos considerando o ciclo 2024 a 2025, mas veja que com o tempo, aqui tem a penalidade, né, em função da redução da RBSE. Por isso que você vai ver aqui, ó, no final, uma redução de 9% no total só desses contratos, ou seja, daqueles lotes em função do leilão lá de 2012. Como eu disse, se você quiser se aprofundar, eu sugiro que você assista essa apresentação, porque se gastou um bom tempo falando desse assunto. E então nós caímos na parte de perguntas e respostas, tá? Que também eu vou fazer um resumo do que aconteceu nessa parte de perguntas e respostas. A ISA-CETEP não vai participar do leilão agora de setembro, está fora. Depois, com relação, foi perguntado sobre o impacto em função da redução da RBSE, e o que a ISA-CETEP trouxe de resposta são aqueles 7 projetos, Greenfields, mas os reforços e melhorias, que é aqueles 5 bilhões que ainda tem por investir. Isso aí lá no final vai dar 1 bilhão, vai ficar um pouquinho abaixo quando se exclui a RBSE. Mas, lembrando, né, que nós estamos em 2024, nós ainda teremos leilões em 25, 26 e 27, e existe aí uma margem bastante interessante para que a própria companhia acabe por recuperar o que deixará de ser pago em função da RBSE. Ou seja, em outras palavras, quando chegar 2028, muito provavelmente ela vai estar no mesmo patamar de 2024. Também foi perguntado sobre as baterias no leilão de reserva de capacidade. A companhia entendeu que, ou pelo menos o mercado como um todo está entendendo, que está muito apressado. Eles entendem que não terá edital para esse ano. Muito provavelmente isso deva ficar para 2025, porque ainda não se tem um ajustado entendimento de como melhor vai ser construído
esse edital. Com relação, que ela está correlacionado com a superação da RBSE, que são as metas de crescimento nos próximos 10 anos da companhia. E aqui foi dada uma resposta, você interprete como você achar melhor. Mas a companhia ela entende que ela está fundamentada num tripé de crescimento. Eu falei endividamento, mas eles falaram outra coisa, responsabilidade financeira, ou seja, eles vão se endividar na medida que eles tenham projetos relevantes para onde colocar esse recurso e depois retornar em termos de resultado, como a gente viu ali no crescimento do EBITDA. E pagamento de proventos. Foi perguntado sobre os proventos para 2024 e a resposta foi a seguinte: a ISA-CETEP não tem periodicidade. Ela vai ficar dentro dos 75% do regulatório. Por isso que eu trouxe ali o lucro líquido regulatório. 75%. É isso que a gente pode trabalhar em termos de estimativa. Com relação aos prazos, eu vou falar logo em seguida. E depois se falou sobre a principal não, né? Mas uma parte que eu achei interessante, que foi com relação, que eu disse agora há pouco, a ANEEL está revisando a questão da RBSE, tem um voto que foi dado apenas, é desfavorável à ISA-CETEP, mas isso está na esfera administrativa. Todo indicativo, mas está suspensa, a revisão desse processo está suspensa. Vamos ver o que vai acontecer com relação a outros votos que virão. Mas ainda que seja negativo do ponto de vista administrativo, aí se cai na esfera judicial. Então é algo para muito tempo, para que se possa ter uma consolidação de um eventual resultado jurídico. E nós olhamos para o regulatório, mas vamos dar uma olhada na ITR, que traz os dados no formato do IFRS, que é o padrão internacional. Eu vou saltar direto aqui na página 15, porque tem algumas informações que nos interessam. Por exemplo, quer ver uma coisa aqui? Ó, o patrimônio líquido consolidado. Veja que ele sai aqui, ó, de 17,7 bilhões para 19 bilhões. Veja que tem um crescimento significativo. Se você for olhar todos os índices que vão compor o patrimônio líquido consolidado, que é esse 2,03, então tudo que tiver 2,03 está se referindo aqui ao patrimônio líquido. E se você perceber, você olhar de forma mais aprofundada, verá que nada se altera nesses valores quando nós trazemos o exercício anterior, o fechamento de 2023, para o fechamento do primeiro semestre, neste caso. Então, o que acontece? Se nós olharmos para cá, a única coisa que tem uma modificação significativa está aqui, ó, lucros, prejuízos acumulados. Veja que no fechamento do ano passado estava em 0 e agora nós temos 1,1 bilhão. Então, isso é um indicativo interessante do que se pode disponibilizar para fins principalmente de pagamento de proventos ou talvez pagamento de algum endividamento aí que a companhia possa estar querendo fazer, principalmente no ano que vem, que será maior. Mas, de qualquer forma, fica a dica para você que eventualmente é acionista da companhia ou pretende ser. Depois, olhando aqui para as receitas, a que nos interessa é essa aqui, ó. Ou seja, o semestre, 3,6 bilhões, e veja que melhora bastante em relação aos 6 primeiros meses de 2023. Mas, se sobe quase 600 milhões em termos de receita, note que o lucro líquido, ele que estava 1,3 no primeiro semestre, ele agora está em 1,2. Então, por que ele está menor aqui? Essa é uma questão interessante, né? A gente pode ver alguns detalhes que podem nos dar uma dica. Uma delas está aqui, ó, nos custos, né? Aliás, deixa eu começar aqui por cima, que são as receitas de infraestrutura, operação e manutenção, ganho e eficiência, e veja que em 2023, no primeiro semestre, era de 1,5 bi, e agora é de 2,2 bi. Mas, se nós tivemos esse aumento em função da receita de infra e operações, nós tivemos aqui também os custos de serviços de implementação, infraestrutura e operações.
veja que ele sai aqui de 1 bi, um pouquinho mais de 1 bi e 50, mais ou menos, para 1,7 bi. E então, assim como teve o aumento da receita, em função da melhoria da infra, teve os custos, e por conta desses custos, claro, a gente teve essa redução aqui no lucro líquido da companhia. E agora sim, nós podemos olhar para o nosso quadro, que tem os nossos indicadores fundamentalistas, e nós podemos começar aqui, pela nossa projeção de receita lá para o final de 2024, 7,2 bilhões, bem acima desses 6,5. Com relação ao resultado que nós obtivemos, a gente estima aqui um lucro líquido de 2,4 bi, porque tem muitos custos envolvidos. E nós podemos trabalhar de uma maneira bastante conservadora, uma hipótese, em função disso, da companhia vir a pagar R$ 1,07 por ação. Provavelmente vai ser mais, porque a gente viu que tem um lucro líquido acumulado ali. Se pagar isso aqui e nós dividimos R$ 1,77 por 6%, o nosso preço teto vai ficar em R$ 29,53. Na média, a companhia veio pagando R$ 2,02, então nós estamos muito conservadores, estamos abaixo da média, o que nos dá um preço teto aqui de R$ 33,68. Lembrando que quando nós estamos falando desta média de pagamento de proventos, é dos últimos 5 anos. Olhando aqui para o patrimônio líquido, que foi a 19 bilhões, mas ele pode voltar lá para trás. Então a gente tem que ter um certo cuidado aqui na hora de olhar isso, porque quando forem pagos proventos, é claro que isso aí tem uma tendência de redução. Mas aqui, o preço da ação, que quando eu estava fazendo esse vídeo estava em R$ 24,59, nos dá um preço da ação pelo valor patrimonial por ação em 0,85. Quando acontece isso, fica abaixo de 1, é um indicativo de que essa ação pode de fato estar barata. E mais, nós estamos comprando uma ação que tem um preço abaixo do seu valor patrimonial, onde o valor patrimonial dessa ação, hoje no momento, ele é de R$ 28,98, ou seja, eu pego todo o patrimônio líquido e divido pelo número de ações. Portanto, a segunda interpretação é que o risco é muito baixo em investir, pelo menos para esses números, em ISA-CETEP. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 6,71, nos dá um indicativo de que, se comprarmos a ação a R$ 24,59, vamos receber aí em aproximadamente 6 anos e 8 meses. Outro fator interessante é o dividend yield da ISA-CETEP se pagar esse valor aqui, esse dividendo de R$ 1,77, que é muito conservador. Nós vamos ter um dividend yield de 7,20%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Temos aí, portanto, uma leitura sobre a ISA-CETEP que, do todo, nos remete ao seguinte: provavelmente deva pagar mais proventos do que pagou em 2023. Porém, quando a gente fala 2023, nós estamos nos referindo à DATACOM, é aquela data que você tem que ter ação para fazer direito a receber os proventos. E normalmente, isso aí, pelo menos no ano passado aconteceu, no ano retrasado também, isso tem acontecido no final do ano. E o pagamento acontece no mês de maio ou perto da assembleia da companhia. Então provavelmente deva ser mais do que esse valor por tudo que a gente viu. Mas o anúncio, pelo que eu entendi, provavelmente só deva acontecer no final do ano, com o DATACOM em 2024, né? Talvez em dezembro, para você receber lá por maio. É o que eu acho que está sugerindo. Os resultados foram interessantes e, como faz parte da carteira do canal, nós ficamos com uma expectativa interessante para receber esses proventos no ano de 2025. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.